Oi a todo mundo que tá me assistindo pela primeira vez. Muito prazer, meu nome é Amanda Gamboge, eu sou autista, gravo conteúdo sobre autismo aqui e no TikTok principalmente. Falo sobre autismo já vai fazer 3 anos e como eu senti uma necessidade muito grande de pessoas vindo me perguntar sobre autismo e quererem que eu fale mais um pouquinho, mais longo do que um vídeo no TikTok, eu decidi que eu vou começar esse canal no YouTube. Então, pra quem não me conhece mais uma vez, meu nome é Amanda Gamboge, sou autista, sou ativista da causa, escrevo sobre autismo, eu tô lançando 2 livros com protagonismo autista e também estudo sobre autismo, meu TCC mesmo é sobre o autismo. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Eu decidi que para começar esse bate-papo com vocês, eu vou iniciar falando sobre como eu consegui um diagnóstico de autismo e como você pode conseguir um diagnóstico de autismo. Se você acha que é autista, que pode ser autista, o que você pode fazer para ir atrás desse diagnóstico? Para começar, eu vou contar a minha história com o diagnóstico de autismo. Eu fui diagnosticada há 3 anos, quando eu tinha 19 anos de idade, o que significa que foi um diagnóstico tardio. Não é o ideal que as pessoas tenham um diagnóstico tardio, porque isso pode envolver, por exemplo, que elas desenvolvam algumas comorbidades e coisas do tipo, mas infelizmente é a realidade ainda de muitas, principalmente mulheres, que passam por esse processo de diagnóstico porque não aconteceu de serem diagnosticadas na infância, devido ao fato de que antigamente acreditava-se que só homens podiam ser autistas. Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico em si e como conseguir. Eu comecei a ir atrás do diagnóstico de autismo de uma maneira um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Muitas vão atrás realmente por terem algum problema social, por terem alguma dificuldade com relação à rigidez cognitiva, que nada mais é do que a dificuldade de lidar com mudanças. Mas eu fui atrás do diagnóstico de autismo porque eu passava muito mal do estômago. E esse é um caminho bem atípico para quem está indo atrás do processo de diagnóstico de autismo. Eu tinha vários problemas gastrointestinais, eu já tinha ido em milhares de médicos, fiz tudo que é exame possível. Eu sabia que eu tinha algumas intolerâncias alimentares, mas nada que justificasse o tanto que eu passava mal, até porque eu já tratava dessas intolerâncias. Então nada fazia sentido. E foi a partir daí que eu decidi ir atrás de uma nutróloga. Fui atrás de uma nutróloga e ela me passou vários exames para fazer, dentre eles alguns exames de sangue. Um desses exames era o teste de cortisol basal, que é basicamente o hormônio do estresse. Eu sei que o meu deu absurdamente alterado. Se o máximo que pode dar é, sei lá, 18, o meu deu 33. Então foi uma quantidade, assim, absurdamente fora do normal. Então sabia-se que eu tinha alguma coisa, algum transtorno psicológico, mas não sabia se o que era e o que podia estar causando isso. E foi assim que a minha nutróloga me encaminhou pro psiquiatra. E aí eu fui atrás desse psiquiatra para poder tratar. Eu comecei um tratamento psiquiátrico e fui diagnosticada com algumas comorbidades do autismo, que são ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Essas hoje em dia eu sei que são comorbidades do autismo, porque o autismo em si não tinha sido diagnosticado ainda. Não foi tão fácil assim. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei também a fazer terapia, cognitivo-comportamental com um psicólogo, e foi excelente, eu faço essa terapia até hoje, inclusive. Na mesma época, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o autismo. Aleatoriamente começou a aparecer pra mim no TikTok, e aí eu fui vendo alguns vídeos. Era muito comum na gringa pessoas falarem sobre autismo. Aqui no Brasil ainda era uma coisa muito rara. Então a gente tinha um ou outro criador de conteúdo, mas normalmente eram mais crianças. Não se tinha ainda gente mais velha falando sobre autismo, e principalmente o autismo na vida adulta. Então eu fui vendo mesmo, eram o que os gringos falavam. Eu tinha a sorte de ser privilegiada e ser fluente em inglês, então eu podia entender tudo do que eles estavam falando. A partir daí eu comecei a fazer uma lista com os sintomas de autismo que eu achava que eu me identificava. Essa lista ficou enorme, deu mais de 50 sintomas. Eu comecei a fazer alguns testes online também sobre autismo. Comecei a identificar quando dava certo uma coisa ou outra. Normalmente os testes davam, né? Mas teste de internet, gente, não é confiável, não façam isso. Eu vou dar as dicas depois pra vocês do que fazer, mas isso é uma coisa que eu já adianto, não façam. Provavelmente o resultado vai dar modificado ali. E, enfim, comecei a fazer esses testes na internet, comecei a fazer a lista, descobri a tal da DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, e fui ler a DSM, a parte que falava sobre autismo. E aí eu fui lendo e me identificando muito, eu percebi que eu tinha todos os critérios diagnósticos, porque você só consegue ser diagnosticado com autismo se você cumprir os critérios diagnósticos que falam na DSM. E eu percebi que eu tinha aqueles critérios ali, que eu conseguiria ser diagnosticada com autismo, então eu pude dar outro passo e passar toda essa minha lista para o meu psicólogo. Eu fiz algumas sessões com esse psicólogo debatendo essa lista, a gente leu a DSM junto, a gente ficou um bom tempo nisso aí. E aí ele falou que realmente o que eu tinha dito pra ele fazia sentido, e que talvez seria ideal passar isso para um psiquiatra.
Eu acabei passando para um outro psiquiatra, eu comecei a frequentar uma outra psiquiatra, porque o que eu frequentava não tinha horário, enfim, tava muito complicado, eu comecei a ir numa outra. E aí, ela olhou pra Liz e falou, caramba, realmente o que você fala faz sentido. Eu aconselho que você faça um teste neuropsicológico pra gente ter a certeza do que você tem. Então eu fiz o teste neuropsicológico. E o teste neuropsicológico, ele é muito bom, porque ele também pode te diagnosticar com TDAH, com altas habilidades de superdotação. Ele é muito interessante por isso. Ele vai ser um teste mais prático, né? Ele vai mostrar ali realmente o que você tem e não vai apontar necessariamente se é só autismo. Pode ser autismo e TDAH, pode ser só TDAH, pode ser só autismo, pode ser altas habilidades de superdotação, enfim, ele vai te dar uma infinidade de possibilidades. E eu fiz esse teste neuropsicológico, que foi, na verdade, o que mais demorou em todo o meu processo diagnóstico. O meu processo diagnóstico demorou 4 meses. E foi um processo relativamente rápido. Quem tenta pelo SUS, por exemplo, às vezes demora anos para conseguir um diagnóstico. Para mim, já foi um pouquinho mais rápido porque eu fiz no particular. Mas é um processo bem caro, eu não lembro exatamente quanto foi. Mas, assim, foi financeiramente custoso. Então, eu fiz esse teste neuropsicológico e consegui o resultado do autismo. O teste em si demorou uns 2 meses, foi por aí. E quando eu consegui esse resultado, eu voltei pra minha psiquiatra, que aí fechou o meu diagnóstico de autismo e me deu finalmente o meu primeiro laudo. E foi assim que eu fui diagnosticada com autismo. Tudo isso porque eu passava mal do estômago. E aí você me pergunta, nossa Amanda, mas o que tem a ver então o passar mal do estômago com você ser diagnosticada com autismo? O que o passar mal do estômago tem a ver com autismo? Por que você falou disso? Porque hoje em dia a gente já sabe, já tem alguns estudos que mostram que pessoas autistas têm como comorbidade problemas gastrointestinais. Isso ainda é muito pouco estudado, tem muito poucas pesquisas na área, mas se sabe que tem alguma relação. Algumas outras coisas que são aleatórias e que a gente sabe hoje em dia que também tem relação com o autismo são síndrome dos ovários policísticos e hipermobilidade, que são coisas bem aleatórias, mas que têm relação sim com o autismo, como provam a maioria dos estudos recentes. Então, existem muitas condições que às vezes a gente não percebe, mas que são relacionadas ao autismo. Então, foi a partir daí, a partir de passar mal do estômago, que eu acabei conseguindo o meu diagnóstico de autismo. É um caso bem à parte mesmo, eu sei. Bom, e agora eu vou responder como é que você faz para ir atrás de um diagnóstico de autismo se você acha que pode ser autista. Em primeiro lugar, uma coisa que eu fiz e que eu acho que todo mundo deveria fazer é pesquisar mais sobre o autismo. Então, dê preferência, por exemplo, a criadores de conteúdo que são autistas, leia um pouquinho e veja um pouquinho sobre o que eles falam, sobre as suas vivências. Se você for adulto, veja criadores de conteúdo que são adultos. Se você for criança, veja criadores de conteúdo que são crianças. Se for adolescente, vice-versa. Então vai olhando exatamente para aquela idade, porque ali vai mostrar algumas coisas mais específicas que você pode ter e que vão te ajudar a se identificar com essas pessoas e, consequentemente, ser autista. Ou não, né? Depende. Mas pegue comece a fazer uma lista, pegue esses sintomas e faça uma lista com sintomas que essas pessoas falaram que você se identifica. Pode ser que essas pessoas falem abobrinha? Pode ser, tem chance. Tem chance. Mas tem a chance de estar certo. E você não tá se diagnosticando com essa lista. Você só vai levar isso pro seu médico para que ele tenha essa certeza ou não de que você é autista. Porque, às vezes, chegar só na consulta e falar eu tenho isso, aquilo, não sei o quê, você esquece os sintomas. Então, se você tem uma lista, que foi uma coisa que o meu psicólogo me aconselhou, vai ficar muito mais fácil de você conseguir explicar pro seu médico, enfim, para quem for. E aí, em seguida, pega a DSM-5, que é uma das coisas mais importantes, que é onde mostra o critério de diagnóstico. É muito fácil de baixar a DSM, gente. Vocês conseguem em PDF, assim, no primeiro link que tiver na internet. É realmente bem fácil de achar. E dá uma lida sobre o que fala sobre o autismo. Porque é a partir dali que você pode se identificar com ou não com o que é dito. E é um passo muito importante, porque se você perceber que você não tem os critérios diagnósticos ali informados, você pode descartar a possibilidade do autismo, porque obrigatoriamente você tem que ter aqueles critérios diagnósticos. Ah, mas Amanda, quais são esses critérios diagnósticos? São 2 obrigatórios. Dificuldade de socialização, então você obrigatoriamente tem que ter dificuldade de socialização para poder ser considerado autista, e também rigidez cognitiva, que é a dificuldade de lidar com mudanças. Você obrigatoriamente tem que ter esse sintoma. Se você não tiver ambos os sintomas, você não é autista. Mas enfim, leia a DSM, ela tá muito mais especificado que aqui. Tem vários exemplos, várias coisas que você pode interpretar melhor. Então dá uma lida lá e anote tudo aquilo que você for se identificando para poder passar para esse profissional. Em seguida, se você faz consulta com um psicólogo, passe para o seu psicólogo. Mas essa não é uma fase obrigatória. Se você não faz consulta com um psicólogo, não precisa falar com ele. E, gente, eu sei, tem muito profissional que é mal informado por aí. Então não caiam. Se ele virar para você e falar:
ai, você olha no olho, você não é autista, ou ai, você fala, você não é autista. Não caiam nessa cilada, não existe isso. Esse profissional tá muito desatualizado. Então não acreditem também em qualquer coisa que vocês veem por aí. Mas se ele falar alguma coisa que faz sentido realmente, que seja de alguém que você viu que estudou, aí tudo bem, leve essa consideração a sério. Se você não faz consulta com um psicólogo, não tem problema, não faz mal. Passe direto então para a próxima etapa, que é leve essa sua queixa para um neuropsicólogo. Por que eu falo pra você ir no neuropsicólogo antes de ir no psiquiatra ou no neurologista? Porque provavelmente esse psiquiatra e esse neurologista vai pedir pra você ir atrás de um neuropsicólogo. E você não precisa de indicação médica pra ir num neuropsicólogo. Então, a partir desse teste neuropsicológico, você vai conseguir ter as respostas muito mais fácil e vai conseguir também ser, talvez, diagnosticado com autismo muito mais fácil e levar logo pro seu médico sem gastar com consulta antes, porque a gente sabe que consultas podem ser muito caras. Infelizmente, eu acho que o teste neuropsicológico é muito difícil de se conseguir pelo SUS, mas se você estiver fazendo processo particular, eu recomendo muito que você faça esse teste. Não é obrigatório, mas é um teste que ajuda muito. E aqui eu vou te dar um exemplo para você poder entender o que esse teste neuropsicológico faz. Vamos supor que você chega no médico com sintomas gripais e o médico vira para você e fala: ah, você tá com Covid. Ele te diagnosticou ali, ele pode estar certo ou não. E aí você pode fazer um exame PCR que vai te diagnosticar ou não com Covid. E aí vamos supor que ele tenha te diagnosticado com gripe, esse PCR. Então o médico estava errado, mas isso não significa que você não tem os sintomas, você tem, só que você tá com outra coisa. Então isso pode acontecer também quando um médico te diagnostica com autismo sem ter feito o teste neuropsicológico. O teste neuropsicológico, nesse exemplo, seria o mesmo que o PCR. Ele vai te apontar, você tem autismo, você tem alta habilidade de superdotação, você tem TDAH. Por isso é muito importante fazer o teste neuropsicológico. Tem muita gente que quer pular essa etapa por ser uma etapa demorada, mas não pule. Gente, médico que te diagnostica com autismo em uma consulta não é confiável. Não vão atrás desses médicos. Eles demoram, é um processo demorado. Então não adianta você ir atrás de alguém que queira te diagnosticar super rápido. Isso não vai ser legal e tem muita chance desse diagnóstico ser errado. Então faça o teste neuropsicológico. E aí, se der positivo pro autismo, pro TDAH, para alta habilidade de superdotação, enfim, pro que for, aí você vai atrás de um psiquiatra ou de um neurologista para enfim conseguir o diagnóstico formal, que é aquele diagnóstico que vai fazer com que você consiga, por exemplo, a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, e os outros documentos que você pode ir atrás. Enfim, é assim que você vai conseguir os seus direitos. É um processo, assim, simples, mas é demorado. Então, eu recomendo que você siga essas etapas. É claro, é só uma sugestão de uma pessoa que já passou por isso, de alguém que tem a vivência, que conversa com vários autistas diariamente e que sabe do que eles falam. Então, esse é o meu conselho. E é isso que eu indico que vocês façam. É claro, se vocês tiverem alguma outras sugestões, podem deixar aqui nos comentários. Fiquem à vontade. Mas essa é a minha dica pra vocês. Enfim, gente, eu sei que o vídeo de hoje foi curtinho, mas é isso. Eu não tenho hábito de fazer vídeos muito longos, porque, né, eu sou cria de TikTok, então eu não tô acostumada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero em breve estar fazendo mais conteúdo pra poder postar pra vocês. Enfim, muito obrigada. Beijinhos, não deixem de curtir e se inscrever.